Graça e paz, família. Feliz ano novo, feliz 2026. Bem-vindos ao ano da sabedoria. Vamos começar o nosso ano adorando ao Senhor Jesus com o nosso melhor. Quem está disposto a fazer isso, já levanta as tuas mãos e aplaude aquele que é digno, porque Ele vai se manifestar em nosso meio. Aleluias! Feche os seus olhos. Vamos consagrar o nosso ano ao Senhor Jesus. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pelo teu sustento, te agradecer pelo privilégio que é poder iniciar o nosso ano na tua presença. Se não fosse as tuas misericórdias, se não fosse o teu amor, Jesus, se não fosse as tuas mãos poderosas, nós não estaríamos aqui. Mas é um privilégio, ó Deus, poder iniciar o ano na tua presença. Que neste ano nós possamos entregar o nosso melhor culto. Que neste ano nós possamos viver o extraordinário na tua presença. Que possamos viver coisas que nunca vivemos antes. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar. Que nós possamos atrair a tua presença e que a nossa adoração possa chegar até o seu trono, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele aí com toda a força e intensidade. Vamos declarar essa canção. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas vamos declarar do início. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Declare aleluia. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Declare isso mais uma vez. Em resposta a ti, a uma ação, se renda a Ele, me renda a Ele, a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Declare aleluia, 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 aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve o Senhor, louve o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou. Levanta suas mãos, cante isso nesta noite. Ele é digno, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples, muito simples, mas eu não tenho nada além de coração cantando aleluia. Vamos declarar: em meu coração, cante isso, não sem vergonha, cante uma canção a Ele, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Comece a louvá-lo neste momento, comece a louvá-lo nesta noite. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que privilégio é poder louvá-lo. O fôlego é dele, a vida é dele. Então comece a usar este fôlego adorando ao Senhor Jesus. Os mortos não louvam, mas nós estamos vivos para a glória de Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo e para dizer que Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação. Ah, Jesus, uma canção é tão simples, uma canção é tão pouco, mas é tudo que nós temos, Jesus, é tudo que nós temos para te oferecer. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, Jesus, para todo sempre, Jesus. Aleluias, aleluias. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Sou de Jesus, seguro estou. É minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário. Vamos declarar essa canção do início. Declare que você é dele. Sou de Jesus, seguro estou. É minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Aumente o volume da sua voz e declare: confio em Deus, meu Salvador, que jamais nunca falhou e nunca falhará.
difíceis. Eu confio, porque todas as vezes que eu clamo ao teu nome, Ele me responde, Ele me responde. Comece a declarar: Jesus, como é bom poder confiar em Ti. Ele não fica devendo nada pra ninguém. Ele é fiel, Ele é bom o tempo todo, e é Ele quem nos sustenta. É Ele que está presente nas noites de amarguras. É Ele que nos abraça no momento de solidão. O homem pode abandonar amigos, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas eu, o Senhor, não te abandono, não te deixo, não me esquecerei de Ti. Se você crê nisso, comece a declarar: Jesus, eu creio. Pode estar vivendo a situação mais difícil, eu posso estar vivendo a situação mais difícil, mas eu confio, mas eu confio, mas eu confio em Ti, Jesus. Aleluias, aleluias. Sinta o abraço do Senhor aí na tua casa, sinta o abraço do Senhor aí onde você estiver. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, mas comece a declarar: eu confio, Jesus, eu confio, Jesus, porque o meu socorro vem de Ti, o meu socorro vem de Ti, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és aquele que está conosco todos os dias, porque o Senhor nos prometeu. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos declarar que Ele é o nosso refúgio. Declaro que Ele é a sua esperança. Vamos declarar isso.
estiver em algum hospital, enfermo, seja curado agora em o nome de Jesus. Seja liberto agora em o nome de Jesus. Eu declaro a cura sobre a sua vida. Eu declaro cura sobre a sua família. Cura emocional, cura da alma. Seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. A depressão não vai ter vez em 2026. A depressão não vai te alcançar, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai habitar em você. E onde o Espírito Santo habita, a liberdade. Você é livre, você é livre. Limpa Se você estiver sentado neste momento, eu te convido a se levantar. Se levante agora e comece a levantar as tuas mãos e dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O meu lar é teu, a minha família é tua, a minha casa pertence a ti, Jesus. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. E você que não é batizado, seja batizado agora. Só abre a sua boca e comece a falar. Comece a falar. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. O ano de 2026 nós consagramos ao Senhor. Nunca mais seremos os mesmos, nunca mais seremos os mesmos. Os nossos cultos não serão os mesmos. 2025 foi bom, mas 2026 vai ser muito melhor, porque nós iremos adorar o Senhor na nossa casa. E aqui vai ser uma extensão do nosso culto. Eu declaro isso pelo poder que há no nome poderoso de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e aplauda, aplauda, aplauda o Rei dos Reis. Graça e paz, família! Sejam bem-vindos a 2026. Sejam bem-vindos ao ano da sabedoria. Aleluia! Glórias a Deus. Boa noite a todos. Eu espero que vocês possam viver o melhor ano da vida de vocês. Desde já eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a mão aí, onde você estiver. Este ano, diga isso, diga: este ano será o melhor ano que eu já vivi em toda a minha história. Aleluia, é sobre isso. Já começa profetizando, crente. É sobre isso. Gente, que Deus abençoe vocês esse ano da sabedoria, que seja um ano realmente de muita sabedoria. E eu quero também desejar aqui um feliz ano novo, Lírio Parelheiros. Meus irmãos que estão aí comigo no online, já aproveita para compartilhar este culto. Hoje um culto muito especial, nossa primeira Sexta Bipower de 2026. Já vamos começar com o pé direito aí, para a glória de Deus, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Faça da sua casa um ambiente de culto como tem sido até aqui. Depois de um período desse de louvor, tenho certeza que não tem mais nenhum demônio na região da sua casa, porque há um poder maravilhoso na adoração. E eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aí no online. Já aproveita também, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, compartilha, deixa aquele like abençoado. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida também, tá bom? Gente, deixa eu convidar você a continuar adorando ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor agora através das nossas ofertas.
separe aí a sua oferta, separe aí o seu dízimo ao Senhor. Pastor, o que eu tenho é pouco. Nunca é pouco quando é aquilo que Deus sinalizou a você. Nunca é muito quando é aquilo que Deus falou ao seu coração. Então, neste momento, nós vamos ofertar ao Senhor. E essa oferta, eu quero dar um nome para ela. A oferta da primícia. É a primeira oferta. Irmão, faça um compromisso com Deus de, em 2026, de dizer: Senhor, me abençoe de tal forma que em todos os cultos que eu for, que todos os cultos que eu participar, que todos os cultos que eu te oferecer, eu também possa te oferecer uma oferta de gratidão, uma oferta de propósito, e que o Senhor possa dizer amém para isso. Que as nossas mãos ao longo desse ano possam chegar sempre cheia na casa do Senhor, para oferecer ao Senhor de forma prática a nossa gratidão. A você que está pela primeira vez na live, digita aí, primeira vez aqui, e não se constranja. Se Deus tocar no seu coração para você ofertar, faça isso, mas não sinta-se constrangido. Faça isso de uma forma feliz, e que seja uma oferta de gratidão a Deus por todo 2026. Senhor, neste momento eu quero abençoar a vida da minha irmã, do meu irmão, que está ofertando ao Senhor neste momento. Eles estão colocando diante de Ti a sua primeira oferta de 2026. Abençoe, por favor, conceda-nos saúde durante todo este ano, para que possamos trabalhar. Conceda-nos inteligências durante todo este ano, para que possamos executar as nossas tarefas, Senhor. Conceda-nos sabedoria para nos portar, não somente no nosso trabalho, mas também em todas as áreas de nossas vidas. E recebe a nossa oferta nesta noite como forma de gratidão por todo este ano que está começando. Senhor, que não haja falta de nada neste ano na casa da tua serva e do teu servo. Que haja paz, alegria, harmonia, força, ânimo, e principalmente não falte a tua presença. Que ao longo deste ano não nos falte recursos financeiros, mas que também não nos falte sabedoria para administrá-los. Senhor, eu oro neste momento, pedindo a Ti, em todos os cultos, permita-nos ser tão abençoados financeiramente este ano, para que todos os cultos nós tenhamos o que ofertar diante do Senhor, e não chegar de mãos vazias em nenhum dos cultos, para a glória do Teu nome. Abençoe-nos ainda mais do que foi em 2025. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja muito abençoada, seja muito abençoado em 2026. Faça a sua oferta aí. Nós vamos rapidamente ver as próximas programações. Fique atento. Enquanto isso, você oferta, e o Senhor vai continuar derramando bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Quem crê diz amém. Enquanto você oferta aí, a gente já volta daqui a pouquinho com a palavra. Rapidão, peraí. Olá, família! Agora chegou o momento de você ficar por dentro das nossas programações. E neste domingo teremos o nosso Domingo na Lírio, às 18 horas, somente online. Reúna sua família e participe conosco. Até lá!
E na próxima sexta, dia 9 de janeiro, nós retornaremos com os cultos presenciais, com a primeira Sexta Bipower do ano. Você não pode perder esse culto, que acontece de forma presencial e online. E eu tenho certeza que vai ser uma noite cheia do poder do Espírito Santo. Até lá! Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus. Que bom estar junto com vocês, mesmo à distância, o mesmo propósito. Não sei de onde você está, não sei de onde você está cultuando ao Senhor, mas que este lugar a partir de agora seja um ambiente onde a palavra de Deus vai ecoar e ela certamente irá encontrar corações para atuar e milagres irão acontecer, a começar por esta palavra. No ano da sabedoria, nós precisamos aprender como ser pessoas sábias. Não é possível que nós vamos viver um ano inteiro falando sobre sabedoria e terminar da mesma forma que começamos. Eu sei que Deus tem muito, mas muito a fazer neste ano através das nossas vidas e em nossas vidas. E eu tenho certeza que você vai tomar decisões maravilhosas esse ano, porque serão decisões sábias. Deixe eu orar. Nós vamos orar agora por este momento da palavra. E após a oração, não deixe que nada venha tirar a sua atenção, o seu foco. Pai, eu quero abençoar cada coração agora, cada ouvido que está me escutando, assistindo. Deus, abençoe a tua palavra no coração deste irmão, dessa irmã. Que essas pessoas possam recebê-la e ela possa fazer o efeito desejado pelo Senhor. Eu abençoo este tempo, eu abençoo este momento. Que nessa primeira ministração eu te dou liberdade total. Espírito Santo, fale mesmo. Pregue, Espírito Santo, pregue ao coração dos meus irmãos e fale com eles para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu estava meditando e pedindo ao Senhor uma palavra onde eu pudesse iniciar 2026. E o Espírito Santo, ele me fez uma colocação muito importante. E a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: qual a importância de uma casa para você, Melk? E é engraçado que eu estava tomando café à mesa e eu perguntei para o Mateus, qual a importância de uma casa para você? E ele rapidamente respondeu: é um abrigo, pai. É abrigo. E aí eu perguntei para Letícia, quem tem uma casa tem? E ela disse: um lugar para morar. E dentro dessas colocações eu também coloquei que quem tem uma casa tem proteção. Quem tem uma casa tem conforto. Quem tem uma casa tem um lugar para retornar. Quem tem uma casa tem o privilégio de chamar aquele lugar de lar. Como é importante ter uma casa. Agora, a casa, ela é tão importante quanto ter sabedoria. Porque quem tem sabedoria, olha só que coisa interessante. Quem tem sabedoria, segundo a Bíblia, a sabedoria é como um abrigo. Ela protege,
A sabedoria, ela traz conforto. E a sabedoria, ela te faz viver em paz e segurança. Agora, vamos olhar para o desenvolvimento de uma casa. Primeiro, vocês vão concordar comigo que uma casa não brota do chão. Uma casa não nasce como uma planta, como uma árvore. Uma casa, ela é construída. A sabedoria, da mesma forma. Irmão, não basta pedir sabedoria, sabia? Não basta pedir. Pedir é essencial. Desde criança, mamãe sempre me ensinou que nós tínhamos que orar pedindo sabedoria. Eu me lembro que desde criança a mamãe dizia: meu filho, ore pedindo sabedoria, porque a sabedoria irá levar a você a lugares que você nunca imaginou, e lugares bons. E desde então eu sempre oro pedindo sabedoria. E não peço sabedoria para administrar as minhas coisas. Eu sempre peço sabedoria para que a minha vida glorifique ao Senhor. Porque eu sei que Jesus já deixou a bússola, que é Mateus 6,33. Ele disse que eu não precisaria pedir sabedoria para ter coisas. Jesus ensinou que eu não preciso de sabedoria para adquirir bens. Jesus ensinou que eu preciso de sabedoria para sempre fazer escolhas que irão me deixar mais perto do reino de Deus. Porque se isso acontecer, certamente eu também irei viver a justiça, a bondade, a misericórdia e tudo mais o que Deus tem. E Ele vai dizer em Mateus 6,33 que as demais coisas, os detalhes, os bens, os recursos seriam acrescentados de forma natural. Então, sabedoria para buscar o reino de Deus. Isso é o que eu sempre oro em minhas orações. E aqui fica um conselho para você. Agora, queridos, da mesma forma que uma casa não brota, a sabedoria também não brota. A sabedoria é construída. E uma casa, fazendo um paralelo, a casa, ela nasce no alicerce, no fundamento. Nenhuma casa que se preza, nenhuma casa que vai resistir às intempéries da vida, ela pode começar sem o seu alicerce. O alicerce é onde você vai colocar todo o seu empenho, o seu esforço. É necessário cavar. Meu pai, como pedreiro que é, algumas vezes eu tive o privilégio de assisti-lo trabalhar ali, ajudá-lo de alguma forma. E eu sempre via papai começando cavando, e ele fazia aqueles buracos, e ali ele cavava bem fundo, descia as colunas de ferro bem profundas. Ali ele começava a concretar, enchia de concreto. E só depois, quando aquilo já estava seco, papai começava a levantar paredes. Então a primeira coisa que eu percebo é que o construtor, ele precisa do alicerce. E na sabedoria, a mesma coisa se repete. Você não pode simplesmente sair deste culto sábio. É impossível. Neste culto, eu acredito que você vai aprender, nesse primeiro culto de 2026, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ensinar você a como ter sabedoria. Mas isso começa pelo alicerce. E se você me perguntar, pastor, qual é o alicerce da sabedoria? Para que eu tenha sabedoria, por onde eu preciso começar? Olha, meu irmão, se eu tivesse que te dar um conselho, como vou dar pelo Espírito Santo de Deus, comece pelo alicerce.
Comece pela fundação. E aí você vai ver que a sabedoria vai crescer gradualmente na sua vida. Não somente nesse ano, mas por toda a sua vida. E o tema da ministração de hoje é: comece do jeito certo. Assim como uma casa, você precisa começar do jeito certo. Na sabedoria também, você precisa começar do jeito certo. E o jeito certo é o alicerce. E qual é o alicerce da sabedoria, pastor? Coloca para mim aí na tela, por gentileza. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: o temor do Senhor é o alicerce da sabedoria. Coloca na NVI, por gentileza. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Na ARA, por gentileza. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Na NVI, Provérbios 9, 10, por gentileza. O temor do Senhor é o princípio, é o alicerce da sabedoria. E o conhecimento do Senhor, do Santo, é entendimento. Querido, o alicerce da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor. Mas alguém vai me perguntar: pastor, o que é o temor do Senhor? Olha, o temor do Senhor não significa que você tem pavor ou medo de Deus. Isso não é temor. Temor do Senhor não é você ficar o tempo todo pensando: ai, será que Deus está me vendo? Ai, será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai fazer alguma coisa comigo porque eu errei? Isso não é temor do Senhor. Temor do Senhor é uma reverência profunda, um santo respeito por Deus. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é Deus e responder corretamente a esta verdade. Eu vou repetir isso. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é Deus e responder a isso de forma coerente, de forma correta. Olha só que coisa interessante. Provérbios capítulo 1, o versículo 20 até o versículo 33. Olha que coisa maravilhosa. O texto bíblico diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros a sabedoria clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. E ela diz: até quando vocês ingênuos amarão a sua ingenuidade? Até quando você vai ser ingênuo? Até quando você não vai perceber as coisas? Até quando você vai viver como se hoje fosse um dia qualquer e amanhã um dia menos interessante ainda? Até quando vocês, tolos, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos. Olha a sabedoria falando. E lhes revelarei os meus ensinos. Volta lá no 3. Se vocês receberem a minha repreensão, eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Você consegue imaginar isso? Se você for ver no Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo,
em muitos momentos, ele se refere a Jesus como a sabedoria e poder de Deus. Consegue imaginar o próprio Jesus compartilhando com você pensamentos íntimos e revelando você os seus ensinos? É isso que Deus quer fazer em você. É esse tipo de sabedoria que Deus quer que você tenha. Não é uma sabedoria que é colocada por homens. Não, é uma sabedoria que vai vir dentro do seu coração, na sua mente. O Senhor vai revelar os seus pensamentos íntimos àqueles que acatarem a sabedoria. Versículo 24, por gentileza. Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando os chamei, e ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu da minha parte vou rir da sua desgraça. Olha a sabedoria falando. Irmãos, hoje é o primeiro culto do ano. É extremamente importante que nós venhamos acatar os conselhos do Senhor este ano, como nunca antes. É extremamente importante que nós venhamos querer a sabedoria, aceitar a sabedoria em nossas vidas, porque olha o que ela vai dizer: se vocês não aceitarem-me, eu da minha parte vou rir da sua desgraça, zombarei quando o que temem sobrevier a vocês. Quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Ela está dizendo que ela vai rir quando tudo isso acontecer. E por que vai rir? Porque no momento oportuno nós não aceitamos ela. Versículo 28. Então, quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas não estiverem dando certo, vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram, aleluia, temer ao Senhor. Temer ao Senhor é uma opção, é o alicerce da sabedoria, como nós lemos. Nós lemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas temer ao Senhor não é uma obrigação. Temer ao Senhor é uma opção. Você pode terminar este culto simplesmente, ou pode terminar este culto refletindo e dizendo: eu vou temer ao Senhor. Eu decido temer ao Senhor. E quer saber? O seu inimigo, o meu inimigo, Satanás, tem prazer naqueles que não temem ao Senhor, naqueles que não têm uma santa reverência por Deus. E por que ele tem prazer nessas pessoas? Porque ele sabe que elas não serão sábias. E se uma pessoa não é sábia, certamente ela vai colocar a sua vida em ruínas, como diz este texto bíblico. Versículo 29 diz: visto que vocês desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor, não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão, comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações, porque a rebeldia dos ingênuos os matará, e a tranquilidade dos tolos os destruirá.
Mas quem me ouvir viverá em segurança. Oh, glória! Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Talvez até hoje você não tinha tido uma ideia clara do que era ter sabedoria. Talvez para você sabedoria era o acúmulo de conhecimento, mas a palavra está dizendo que não. A palavra está dizendo que a sabedoria é o fato de você temer ao Senhor, porque do Senhor virá aquilo que você necessita. Se você for ler Provérbios, e eu recomendo, hoje dia 2, ontem dia 1, então dia 1 Provérbios 1, dia 2 Provérbios 2. Como você não leu Provérbios 1, lê hoje Provérbios 1 e 2 antes de dormir. Já aproveita e já lê o 3, porque vai servir conselhos para amanhã. E a cada noite você lê o Provérbios do dia seguinte. Tenho certeza que isso vai ser uma bênção para a sua vida. Você vai terminar o ano lendo o livro de Provérbios. Se você ler um Provérbios por dia, você durante este ano de 2026, você estará lendo o livro de Provérbios 12 vezes. Não vai ficar sábio lendo Provérbios, mas certamente vai ter uma total transparência, visão do que é uma atitude sábia e uma atitude tola. Você vai aprender a diferenciar um tolo de um sábio. Você vai aprender a diferenciar as suas atitudes e saber: essa atitude foi sábia, essa foi tola. Um Provérbios por dia, todos os meses, repetindo Provérbios, mais os 3 capítulos bíblicos, você vai ser sábio e próspero. Agora, olha que coisa interessante. O diabo quer que você continue vivendo como se fosse tolo, vivendo como se fosse nécio. Mas em o nome de Jesus, levante a sua mão onde você estiver e declare assim comigo, declare assim com a sua boca, diga: eu rejeito todo engano do diabo que quer tirar de mim a sabedoria do Senhor. Agora diga: eu vou receber sabedoria em 2026, e ela começa pelo meu temor ao Senhor. Amém? Eu quero dizer aqui rapidamente, trazer a vocês 5 verdades absolutas sobre o alicerce da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor. E se você aplicar isso, se você aprender isso, certamente você já vai estar começando o ano do jeito certo. A primeira verdade, o primeiro princípio é: temer ao Senhor é ter uma consciência viva da grandeza de Deus. Temer ao Senhor é ter uma consciência viva da grandeza de Deus. Quem tem esta consciência acorda sabendo que acima de qualquer situação, o Senhor é grande. Quem crê e entende isso vai começar a acordar todos os dias de 2026 sabendo que o seu Deus é grande e que está reinando num alto e sublime trono, mas que também está dentro daquele que quer Ele, daquele que é humilde, porque a palavra vai dizer que o humilde, ele consegue atrair a presença de Deus, o humilde consegue atrair milagres. Então em 2026, eu libero uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, que você vai acordar todos os dias lembrando-se da grandeza de Deus, porque quem entende que Deus está acima de todas as coisas, começa a tratá-lo de uma forma diferente. Você trata Deus, certamente muitas pessoas levantam de manhã e nem se lembram do Senhor. A maioria dos ímpios, a maioria das pessoas acordam de manhã e para elas simplesmente acordaram mais um dia. Algumas até reclamam: que ruim acordar. Mas para você que vai buscar sabedoria, para você que vai começar do jeito certo este ano,
certamente você vai acordar de uma forma diferente, entendendo a grandeza de Deus. E maior do que os seus problemas, maior do que as suas angústias, maior do que os gigantes, maior do que qualquer desafio, estará o Senhor. E você vai acordar, vai olhar para Ele e vai dizer: eu tenho um Deus que é grande e Ele reina sobre todas as coisas. E hoje é mais um dia onde Ele vai estar reinando também sobre a minha vida. Aleluia. A segunda verdade: temer ao Senhor é ter uma consciência viva. Por que eu digo consciência viva? É porque é uma consciência que está atuante. Não é só saber. Eu não sei, sabe, quando você tem consciência que Deus é grande, você sabe que Deus é grande. Mas uma consciência viva, ela te faz relembrar a cada manhã, a cada meio-dia, a cada pôr do sol, a cada deitar, a grandeza do seu Deus. Você vive sabendo que não está sozinho. Você vive sabendo que o seu Deus é maior do que todas as coisas, e sobre as mãos dele está todo o poder. Isso é ter uma consciência viva. Se você teme ao Senhor, você vai ter uma consciência viva. Segunda verdade, segundo princípio, uma consciência viva da santidade de Deus. Primeiro, eu acordo entendendo que Ele é grande, mas eu não me esqueço que Ele é santo. Aleluia. E quando eu tenho essa consciência viva de que Deus é santo, eu sei que Ele se agrada de tudo o que é santo, de tudo o que é correto, de tudo o que é separado. A palavra santo quer dizer separado, consagrado. Eu entendo a santidade de Deus, e por causa disso, eu não vou pisar no pecado. Eu não vou colocar os pés no pecado. Eu não vou viver no pecado, porque o meu Deus, além de grande, é santo. E se eu quero agradar a Ele, eu vou me submeter à sua grandeza, mas também irei me submeter à sua santidade. Nós nos lembramos que Deus é graça, nós nos lembramos que Deus é amor, nós nos lembramos que Deus é misericórdia, mas a essência de Deus, em primeira coisa, você deve saber que Ele é santo. Os anjos no céu não ficam dizendo amor, amor, amor. Os anjos no céu não ficam dizendo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas 24/24, no relógio de Deus, os anjos dizem santo, 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 porque a sua essência é santidade. E se você quer ter sabedoria, você precisa trazer isso para a sua história, você precisa trazer isso para a sua vida. Viver como Deus é grande, viver sabendo que Deus é grande, mas que Ele é santo, e você vai viver em santidade. Agora, onde você estiver, diga para o Senhor aí: Senhor, em 2026 eu quero experimentar um novo nível de santidade. Só de você dizer isso, Satanás já ficou arrepiado, porque se você começar a viver em santidade neste ano, certamente esse já é mais um passo, esse já é mais um processo de alicerce para que você receba sabedoria. E quando você receber sabedoria, ei meu irmão, ei minha irmã, deixa eu dizer, você será um testemunho. As pessoas irão olhar para você e dizer: uau, antes era assim, mas agora é diferente. Antes vivia dessa forma, mas agora vive de uma forma diferente. E vão querer a mesma coisa que você, e vão perguntar a você: o que aconteceu? E você vai dizer: eu passei em 2026, eu passei a temer o Senhor, e eu recebi sabedoria. É certo que ao longo da sua vida, você vai recebendo mais, e mais, e mais, até chegar na glória. Amém? Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, que em 2026, que as suas manhãs sejam manhãs de consciência viva,
de que Deus é grande, que está no céu te observando e todas as coisas estão sob o seu domínio, mas que você vai estar disposto também a compartilhar da santidade dele, fugir do pecado, fugir daquilo que é do diabo, fugir daquilo que não agrada ao Senhor, porque ele é santo. E 1 Pedro 1 vai dizer, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Santidade é algo que Deus quer e requer de nós, e Ele compartilha em certa medida conosco. Esse é um dos atributos de Deus, o primeiro atributo de Deus, e eu quero destinar isso à sua vida nesta noite, que você vive em santidade, que você pratique a santidade, que você fuja do pecado e comece a receber um pouco mais de sabedoria do Senhor. Dá um glória aí, terra. A terceira verdade absoluta, imutável, sobre o temor do Senhor. Temer o Senhor é ter uma consciência viva. Não é só saber sobre, é viver isso. Da autoridade de Deus. Temer ao Senhor é uma consciência viva da grandeza de Deus. Segunda verdade, uma consciência viva da santidade de Deus. Terceira verdade, é uma consciência viva da autoridade de Deus. O que nós fazemos diante de uma autoridade? Quando a polícia para você, certamente você já se posiciona para responder àquela autoridade. E ele diz, você pode abaixar o vidro, por favor? Geralmente já está até abaixado. Geralmente a gente abaixa o vidro antes. Abaixou o vidro, todo mundo ali na postura, e ele faz algumas perguntas e você responde com temor, com respeito, porque você sabe que ele é uma autoridade. E dependendo da forma que você o tratar, isso pode ser um crime. Existe um crime que se chama desacato. Desacato à autoridade. Quando você tem uma consciência viva de que Deus é uma autoridade, você começa a viver diferente. Você começa a andar de maneira que Ele vai exercer autoridade sobre você, e você se submete à autoridade. Agora você já não é um sem lei. Agora você já não é um fora da lei. Agora você já não é uma pessoa simplesmente que faz as coisas do jeito que quer, porque você tem uma autoridade sobre a sua vida. Quantos cristãos que não possuem autoridade de Deus sobre suas vidas? Por quê, pastor? Porque fazem do seu jeito, fazem aquilo que quer, do jeito que quer, e quando são questionados, eles dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas alguém está ouvindo a palavra do Senhor, e a partir de hoje vai dizer, sim, eu tenho alguém sobre a minha vida, eu tenho alguém que tem tudo a ver com a minha vida, ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele não só tem autoridade sobre o universo, ele não só tem autoridade sobre a terra, ele não só tem ele não tem só autoridade sobre o mar, ele não tem autoridade somente no vento, ele não tem autoridade somente nas tempestades, ele tem autoridade na minha vida, ele rege a minha vida, eu me submeto a ele, eu abaixo a cabeça para ele, porque ele é a autoridade sobre a minha vida. Talvez até hoje você dizia que ninguém tinha nada a ver com a sua vida, mas hoje, ouvindo essa terceira verdade absoluta sobre temer ao Senhor, a partir de hoje você não vai dizer isso nunca mais, e você vai andar de forma que Deus se agrade. Você não vai ligar para o que as pessoas dizem, mas você vai ligar para o que Deus diz, para o que Deus pensa a seu respeito, e vai agir como se Ele fosse a autoridade máxima em sua vida. Isso vai trazer sabedoria a você. Aleluia, aleluia. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Essa é uma noite importante. Recebe agora. Comece a receber agora.
Comece a receber agora uma consciência como nunca antes da grandeza de Deus. Comece a receber agora uma forma de pensar diferenciada com relação à grandeza de Deus. Não vai acordar mais de qualquer jeito, agora vai acordar sabendo sobre a grandeza de Deus. Mas recebe também agora uma consciência viva da santidade de Deus. E receba também uma consciência viva da autoridade de Deus. Só essas 3 coisas. Eu poderia terminar agora. Se você terminasse este culto só com essas 3 informações, e você se dispusesse a vivê-las, a praticá-las, certamente isso já iria trazer a você um pouco de sabedoria de Deus. Mas ainda tem mais uma. Porque saber sobre, ter a consciência disso sem a prática, é invalidado. 4ª verdade: o temor do Senhor não é um sentimento. Temer ao Senhor não é um sentimento. Temer ao Senhor é uma revelação prática diária. Você precisa mostrar isso. Você precisa mostrar todos os dias que teme ao Senhor, para que você comece a receber sabedoria de Deus. Não é somente para você ver. As pessoas precisam olhar para você, a começar por dentro de nossas casas. As pessoas precisam olhar para nós e saber que nós tememos ao Senhor através da nossa prática. Elas vão olhar para nós, elas vão ver, olha, ele realmente teme ao Senhor. Ninguém está vendo, e alguém vai dizer para você: vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, e você vai dizer: não, eu não vou fazer isso. E a pessoa vai dizer: mas ninguém está vendo. E você vai dizer: não, você não sabe de nada. Ele vê todas as coisas, porque a presença dele está em todos os lugares. Ele é grande, e a grandeza dele reina na minha vida. Outra coisa, eu não vou fazer, porque isso não agrada a ele. Ele é santo, e o que você está dizendo para eu fazer, o que você está me sugerindo, isso aí é pecado. Isso vai trazer mácula para a minha vida. Isso vai trazer consequências ruins. Isso vai trazer coisas do diabo para a minha vida. E a palavra me diz que eu preciso temer ao Senhor. E temer ao Senhor é ter uma viva consciência da santidade dele. Eu vou escolher a santidade e fazer isso de forma prática. As pessoas vão dizer a você: ei, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você pode fazer, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você pode se vestir da forma que você quiser. Você pode falar do jeito que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. E você vai dizer: não, eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Porque mesmo que nesta terra até mesmo as autoridades sejam corrompidas, há uma autoridade sobre a minha vida, que ela é santa, ela não é corrupta, ela é separada, e a esta autoridade eu me submeto. Por isso eu não vou fazer isso que você está me dizendo. Quando Satanás vier te oferecer pratos neste ano de 2026, você vai dizer: não, eu não vou fazer isso, porque eu reconheço a santidade do meu Deus, e eu quero viver aquilo que meu Deus tem. Eu quero ter sabedoria neste ano, e eu sei que para ter sabedoria eu preciso começar do jeito certo e terminar do jeito correto. Aleluia! Agora, querido, se você tiver um pouquinho mais de paciência aí comigo, eu quero ler com você Provérbios capítulo 8, versículo 13. Temer ao Senhor, olha aí, a 4ª verdade. Temer ao Senhor é prática. Temer ao Senhor é odiar o mal.
Quantas pessoas, quando veem o mal acontecendo, elas dizem: bem feito. Elas gostam do mal, se vangloriam no mal. Quando fazem uma maldade, ficam felizes. Fiz mesmo. Olha aí, temer ao Senhor é odiar o mal. E olha o que a sabedoria diz: odeio o orgulho. Você tem que tirar o orgulho da sua vida. Odeio a arrogância. A sabedoria odeia o orgulho, odeia a arrogância, odeia o mau comportamento, e a sabedoria odeia o falar perverso. Tudo isso aqui é prática. Se você ama o mal, você está se afastando da sabedoria. Se você ama o orgulho, se você é orgulhosa, se você é orgulhoso, você está afastando de você a sabedoria, segundo a palavra do Senhor. Se você é arrogante é aquele que se acha, é aquele que pisa nas pessoas como se nada fossem. Isso é o arrogante, soberbo. Isso vai afastar a sabedoria de você. Se você possui mau comportamento, isso vai afastar a sabedoria de você. Se você fala de forma perversa, o que é o falar perverso que a palavra está dizendo aí? Esse falar perverso é a mentira, falar mentira. Sabe aquelas pessoas que mentem e falam: ah, é brincadeira. Sabe aquelas pessoas que vivem falando palavras que não é lícita nem do cristão escutar? Eu não consigo ficar num ambiente onde as pessoas falam palavrão. Eu não consigo emprestar o meu ouvido para ouvir aquilo. E quantos cristãos não somente emprestam seus ouvidos para o falar perverso, quanto também utilizam as bocas, as próprias bocas, para falar palavras perversas. Se você quer ter sabedoria, você precisa começar a arrancar isso da sua vida. Isso é ação. Por isso que eu disse na quarta verdade sobre o temor do Senhor: não é apenas saber, não é um sentimento, é prática. E para encerrar, a quinta verdade absoluta sobre o servir. Temer, sobre o temer. Temer ao Senhor gera bênçãos na sua vida. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Olha que bênção, olha que maravilha. O sábio, ele foge daquilo que irá trazer morte, daquilo que irá trazer desgraça. E isso tudo provém do temor ao Senhor. Temer ao Senhor é uma fonte de bênçãos inesgotáveis. É por isso que o diabo a vida toda luta contra nós, para que nós não temamos ao Senhor, porque ele sabe que se alguém se submete à grandeza do Senhor, à santidade do Senhor, à autoridade do Senhor, e pratica essas coisas, o resultado será uma fonte, uma fonte inesgotável de bênçãos. Mas nesta noite a palavra do Senhor vem esmiuçar, vem despedaçar toda mentira do diabo, tudo aquilo que o diabo fez no ano passado, para que você não temesse ao Senhor. Este ano está caído por terra. Logo no primeiro culto, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos ter reverência ao Senhor, não somente na casa dele, mas também onde quer que nós estejamos. Nós vamos ter uma consciência viva da santidade do Senhor, nós vamos ter uma consciência viva da grandeza do Senhor, e saber que em todo tempo ele está nos observando. Nós vamos ter uma consciência viva da autoridade
Nós vamos praticar o temor ao Senhor, e isso trará bênçãos inesgotáveis para as nossas vidas. Se você recebe essa palavra, diga: Deus, eu recebo isso. Se você recebe, diga: Deus, eu vou praticar isso este ano, para a glória do teu nome. E aí, onde você estiver, diga: Deus, obrigado por essa palavra, e aplauda ao Senhor por isso. Aleluia! Oh, glória! Comece pelo alicerce. Comece do jeito certo. Curva a sua cabeça, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Ah, Senhor, neste momento alguém com a cabeça curvada diante de Ti reconhece a Tua autoridade. Neste momento, os meus irmãos curvam-se diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, diante da Tua autoridade, para dizer no íntimo de suas almas: Senhor, eu preciso aprender isso, me ajude nisso. E eu te peço, Espírito Santo, ajude-os, ajude-nos nisso, Espírito Santo. Nada pode ser conseguido pelas nossas forças. A Tua palavra diz que nós nem pronunciamos o nome do Senhor se não for com a Tua ajuda, Espírito Santo. Por isso, guia-nos pelas veredas do temor. Guia-nos neste ano pelo caminho do temor ao Senhor. Que nós aprendemos aqui que não é ter medo, é ter uma consciência viva de quem o Senhor é. É viver sabendo que o Senhor está nos observando a cada milésimos de segundos. E que ao longo deste ano o Senhor possa olhar para nós durante todo o dia e ver em nós temor pelo Senhor. E ao ver temor pelo Senhor em nós, à medida da Tua bondade, grandeza e misericórdia, dá-nos sabedoria. Nós estamos iniciando pelo alicerce, nós estamos começando do jeito certo. Agora ajude-nos, Espírito Santo, ajude-nos, Espírito Santo, a colocar tudo isso em prática, para viver o melhor ano, e por que não dizer o princípio dos melhores anos de nossas vidas. Senhor, eu profetizo decisões sábias nesta noite. Pessoas que vão tomar uma decisão, independente do que o marido pensa, independente do que a esposa pensa, independente do que os filhos pensam, independente do que os pais pensam. Jovens que vão decidir, estão decidindo nessa noite temer ao Senhor a partir de hoje. Mulheres que estão decidindo agora em seus íntimos, no íntimo da alma, que irão temer ao Senhor e que irão viver uma história diferente. Homens que estão orando comigo agora e decidindo em suas almas que 2026 será um ano diferente, porque nós viveremos sim a sabedoria, nós receberemos sabedoria do Senhor. Agora, ainda de cabeça baixa, profetiza isso de forma que você possa ouvir. Diga: eu decido começar pela base. Eu decido começar por temer ao Senhor neste ano. Diga: eu decido reconhecer a Tua santidade, Senhor. Diga: eu decido me submeter à Tua autoridade. Eu decido me submeter à Tua vontade e andar conforme a Tua santidade. Diga: eu decido amar o que o Senhor ama e rejeitar o que o Senhor rejeita, odiar o que o Senhor odeia. Diga: eu decido que em 2026 este será o ano mais assertivo da minha vida até aqui. E agora, para finalizar, diga: eu declaro
diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a minha alma estará aberta para aprender sobre a sabedoria de Deus, e eu viverei uma fonte inesgotável de tudo aquilo que vem do Senhor. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós já vamos encerrar o culto agora, e eu espero você domingo que vem. Agora, domingo, ainda online, nós vamos estar juntos para receber mais uma palavra de Deus. Você não pode perder. Você não pode ficar de fora de nenhuma palavra de Deus este ano. Não falte nos cultos, não perca culto, porque cada culto vai ser uma palavra direcionada para você viver os melhores anos da sua vida. Agora, enquanto eu estava pregando, é bem provável que Deus trouxe pessoas a esta live, e de verdade, eu não sei o que Deus falou ao seu coração. Não sei. Eu sei que no início dessa ministração eu disse ao Espírito Santo para pregar para você. Então Deus pregou aí no seu coração. Alguém precisa começar este ano andando com Deus. E eu não estou aqui te convidando para andar com a religião, porque a religião não vai mudar a sua vida. Nenhuma religião muda a sua vida. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não é o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, você que quer ter uma nova história, você que quer essa sabedoria que o Espírito Santo acabou de pregar para você, você que quer viver uma nova história, você que cansou de ser tolo, cansou de ser ingênuo, como a palavra disse, cansou de viver do seu jeito, e agora entende que a partir desse ano é o tempo de viver do jeito de Deus, você precisa entregar a sua vida para o Senhor administrar a partir de hoje. Alguém vai entender que talvez Deus tenha falado com você, você precisa virar crente a partir de hoje. Talvez uma outra pessoa, Deus disse no seu coração: eu quero administrar a sua vida a partir de hoje. Eu não sei o que Deus falou com você, mas independente do que Deus falou com você, se você quer entregar a sua vida ao Salvador, para Ele começar a administrar, para que Ele ensine você a temer ao Senhor e dar sabedoria a você, para você viver os melhores anos de sua vida a partir de agora, então eu quero orar pela sua vida. Se você está decidindo isso agora, não escute o que o diabo está falando, porque a vida toda você fez o que o diabo queria, quando você não fazia a vontade de Deus. E onde você chegou? A lugar nenhum. Mas a partir de agora, deixa só Deus falar no seu ouvido. E se Deus está chamando você para uma nova história, para um novo tempo, para um novo começo, onde você estiver, digita aí no chat: eu. Digita eu aí: eu quero. Eu quero. Comece a digitar aí, para a glória de Jesus. Isso. Digita aí: eu quero. Isso. Eu vou orar por você. Eu não consigo ver o chat agora. Eu não consigo ver você digitando, mas Deus está te vendo. E Deus sabe que é uma decisão entre você e Ele. Não é uma decisão entre você e sua família. Não é a decisão entre você e seu marido, seu namorado. Não, é você e Deus. Fica tranquilo que quando as outras pessoas verem a sua vida sendo transformada, elas também vão querer o mesmo. Isso. Você que digitou eu aí, eu quero que você agora coloque o celular aí. Se você está no celular, coloque aí no colo. Se você está de uma outra forma, no notebook ou de algum outro jeito. E você que não conseguiu digitar, mas está tomando essa decisão, eu quero que você estenda as suas mãos.
e repita esta oração junto comigo. Diga assim. Eu quero que você ouça a sua voz também. O diabo precisa ouvir. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela fez efeito dentro de mim. E nesta noite eu decido que a partir de agora o Senhor irá administrar a minha vida. Eu entrego a minha alma, meu corpo, meu espírito nas tuas mãos, Senhor Jesus. E te peço, por favor, repita isso, diga: Senhor Jesus, por favor, perdoe todos os meus pecados, limpa-me com teu sangue e ensina-me a andar no temor do Senhor, porque no ano da sabedoria eu começo tomando uma atitude sábia, que é de seguir ao Senhor. Obrigado por me aceitar, Jesus. Eu também te aceito como meu único e suficiente Salvador. E enquanto viver, diga isso com mais força, diga: enquanto eu viver, eu declaro que viverei para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Recebe aí os nossos parabéns. Parabéns pela sua decisão. Let's go, come on. Sua nova história começa exatamente agora. E agora é só andar com Jesus para você ter sabedoria. Bem-vindo ao lugar de novos começos. Entra aí em contato com a gente. Tá aparecendo aí para você um QR Code, um número de telefone. Nós da Lírio Parelheiros queremos auxiliar você neste início dessa tomada de decisão, e que o Senhor possa te abençoar de uma forma soberana e poderosa. Deus abençoe você. Bem-vindo a uma nova história, bem-vinda a uma nova história. E fique tranquilo, Deus vai usar a sua vida para alcançar muitas pessoas através do seu exemplo. Deus te abençoe, parabéns. A vocês que estiveram junto conosco até este momento, quero agradecer. Obrigado pelo like aí, obrigado pela curtida. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Você que ainda não se inscreveu no meu canal pessoal, lá tem todas as ministrações que eu já ministrei neste ano, no ano de 2025, 2024. Vai lá, procura lá Melk Lírio no YouTube. Você vai encontrar lá todas as ministrações e vai ser uma bênção para a sua vida também. Gente, feliz ano novo, 2026 muito abençoado, um 2026 repleto de saúde em todas as áreas, a começar pela área espiritual, e que você venha temer ao Senhor e começar a ter sabedoria, e certamente a sua vida será inundada por todas as bênçãos que foram prometidas a você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua noite seja agradável, que a sua sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, que a paz do Senhor seja aí onde você estiver, que o seu sábado seja lindo, que o seu domingo seja um domingo na presença do Senhor. 18 horas estaremos juntos. Onde você estiver, levanta a sua mão. Não, assim não, levanta mais alto. Pelo amor de Deus, tá com bursite? Tá com problema no braço? Terra de mistério. Isso, labácia voadora. Maravilha. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão, o andar junto com o Espírito Santo, seja sobre todo o seu ano de 2026. Quem recebe diz amém. Deus abençoe vocês. Até domingo, 18 horas, tamo junto. Já compartilha depois dessa live aí. Alguém precisa ouvir esses conselhos da parte do Senhor. Um beijo, família. Vocês fazem falta. Até domingo, tamo junto. Tchau, tchau.
Se você aceitou a Cristo ou se reconciliou, parabéns pela sua decisão. Agora, nós queremos te ajudar nesse novo começo. Entre em contato conosco através do número que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code aqui ao lado. E seja muito bem-vindo à nossa Lírio Parelheiros. Deus abençoe.